Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, os versos de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6, que diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai querido, Pai santo, louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome pela Tua grandeza, pela Tua majestade. Louvamos o Teu nome porque só Tu és digno de todo o louvor, porque Tu és um Deus santo, 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 santo. Pai de amor, que Teu Espírito que habita em nós nos traga entendimento da Tua palavra, para que possamos nos apresentar a Ti cada vez mais santo, para que a Tua obra, ó Pai, possa ser difundida aqui na terra com poder e graça. Nós Te pedimos essas bênçãos com perdão dos meus pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podeis sentar. Todos sabem que quando o apóstolo Paulo esteve preso, ele escreveu quatro cartas às igrejas, sendo uma carta pessoal, que foi a Filemão, e 3 cartas às igrejas: Éfeso, Colossenses e Filipenses. Essa igreja, ele ficou trabalhando, organizando ela por 2 anos. Se os irmãos olharem lá em Atos, no capítulo 19, está registrado esse trabalho dele. E quando ele saiu da cidade, ele deixou Timóteo, que se tornou pastor da igreja. E quando ele escreve esta carta, ele está na prisão, ele está longe dos irmãos, e ela está sendo pastoreada por Timóteo. E essa igreja era uma igreja que tinha uma particularidade, porque ela era composta de gregos e de judeus. Olha como que Deus é tremendo. Deus coloca um pastor lá que tinha mãe judia e o pai grego. E não que estava havendo uma divisão, mas os crentes que eram judeus, eles se achavam assim, como estivessem num patamar um pouco acima dos crentes gregos. E Paulo, ele escreve essa carta dizendo para eles, no intuito de trazer a unidade da igreja, que a igreja era o corpo de Cristo. Colossenses, ele escreve dizendo que Cristo é a cabeça da igreja, e para essa igreja ele escreve dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. E nesse parágrafo que nós lemos aqui, ele resume tudo o que ele queria dizer para a igreja. Rogo-vos, rogar é insistir, é falar com veemência. Aquilo ardia no coração de Paulo, que sou prisioneiros no Senhor. Ele não era prisioneiro em Roma, de Roma, ele era prisioneiro
no Senhor, porque ele sabia que ele estava preso por pregar o Evangelho, ele estava preso por anunciar a vida, a morte e a volta do Senhor, que sou prisioneiro no Senhor. Irmão, que coisa boa a gente poder falar isso, né? Você é prisioneiro no Senhor? Qual é o assunto que norteia a sua vida, que sai da sua boca? No que você está preso? Às vezes, a gente vê algumas reuniões de alguns crentes, a gente fica um pouco abismado com o que sai da boca dos crentes, porque a gente vê eles falarem de tudo, menos do Senhor. Porque naquilo que a gente está preso, é daquilo que a gente fala. E Paulo então diz que: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Coisa maravilhosa, andar do modo digno da vossa vocação. Eu quero que vocês pensem num tema: como eu tenho andado? Como eu tenho andado? Porque Paulo roga para que eles andem de modo digno. Digno é um modo verdadeiro, um modo fiel. E a grande pergunta que a gente tem que responder é: como que eu tenho andado? Será que eu tenho andado de um modo digno da minha vocação? Ou seja, um modo digno para o qual eu fui chamado? E exatamente isso que ele fala: um modo digno da vocação a que foste chamado. Irmão, para que você foi chamado? Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser sacerdote do Senhor. Como que você tem andado? Como que você tem procedido? Eu fui apresentado num jantar, fui convidado a fazer parte de um jantar da Adonep. A Adonep é um grupo de cristãos que aproveita a influência no mundo de negócios e faz esse jantar para um trabalho evangelístico. E eu fui apresentado lá e tal, e eles pensavam que eu era uma pessoa para ser evangelizada, mas com meia hora de conversa, sem eu falar nada, eles já me chamaram de pastor. Porque a gente tem que andar de tal maneira que, ainda que a gente não fale quem a gente é, as pessoas identifiquem quem somos. Porque nós precisamos andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Filhos de Deus, santos irrepreensíveis, sacerdotes do Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa é esse chamado nosso, que coisa grandiosa. O homem pode estudar, que ele nunca vai alcançar esse título de ser filho do Senhor, santos irrepreensíveis em amor no Senhor, sacerdotes do Senhor. Tu pode estudar, tu vai ser pastor, tu vai ser presbítero, tu vai ser diácono, mas filhos do Senhor é um título grande demais, é um título alto demais, e a gente precisa andar dessa forma. Há uma contradição muito grande em sermos filho do Senhor e não andar desta forma. Há uma contradição muito grande, e a gente precisa parar para pensar: como é que eu tenho andado? Como é que eu tenho andado? A Bíblia diz, irmãos, que nós somos
sal da terra e luz do mundo. Diz ou não diz? Irmãos, pararam para pensar o que isso significa? Pararam para pensar? Nos dias de hoje, tem uma turma aí abrindo mão de comer sal. Tem uma turma aí abrindo mão de comer sal, né? Sabia que não pode parar de comer sal? Sabia que não pode? Eu não vou falar nem da época de Jesus. O sal é fundamental na nossa vida, porque o sal é a maior fonte de iodo. Se a gente tirar o iodo da alimentação do ser humano, sabe o que acontece? Há algum médico aqui? Há algum expert em alimentação aqui? O que acontece se a gente tirar o iodo da alimentação? As células cancerígenas dominam as células boas e daqui a pouco está todo mundo morrendo de câncer. Mas na época de Jesus, o sal era remédio, o sal era substância na construção de estrada, o sal era preservação de alimento, o sal era pagamento pelo trabalho do trabalhador, o sal era de uma importância enorme. Pensa que crente é pouca coisa, irmão? Pensa que crente é pouca coisa? Irmão, tu é o sal da terra. Tu é o sal da terra. Tu tem que temperar o ambiente que tu tiver, tu tem que trazer vida, tu tem que curar aonde há um enfermo, tu tem que trazer refrigério na alma cansada, trazer alento e paz para o desesperado, porque tu és o sal da terra. Em você está o remédio, em você está a cura, em você está a vida. Se isso fosse pouca coisa, a Bíblia diz que tu és luz do mundo. Sem luz não há vida. Sem luz não há vida. É fácil vocês entenderem isso, porque aqui tem uma bela mangueira e um belo abacateiro. O sol nasce da onde? Nasce de lá, né? As frutas que ficam expostas para o sol, elas são mais doces, são mais tenras, maduram mais rápido, porque o sol é vida. Sem sol não há vida. O maior castigo que se dá para o preso, qual é? Tirar o futebol dele? Tirar o banho dele? Tirar o banho de sol. O maior castigo que se dá ao preso é tirar o banho de sol, porque ele adoece, ele pega pneumonia, e quem tem doença mórbida morre. O maior castigo que se dá a um presidiário é tirar o sol, porque o sol é vida, a luz é vida. Irmãos, quando a gente abrir a nossa boca, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Quando a gente abrir a nossa boca, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Andei de modo digno da vossa vocação. Muitas das vezes, a gente faz coisas que a gente não tem noção. Tem coisas que a gente faz que a gente não tem noção. Eu fui membro de uma igreja, e isso aconteceu, fato real, pertinho da gente, tá? O que eu vou contar aqui. Na década de 90, acho que isso foi o ano 95, eu me converti em 94, eu era novo decidido. A igreja tinha um diácono, que o diácono, imagina um troço chato, ruim, era aquele diácono. Na época, uma igreja foi visitar, fazer um passeio no Jardim Zoológico, e o diácono se distraiu, ficou com o braço lá na jaula do leão, o leão atacou o diácono, quase mordeu a mão do diácono. E essa igreja que eu era membro, todo mês queria fazer passeio para o Jardim Zoológico e queria levar esse diácono, porque corria o boato que lá no Jardim Zoológico tinha um diácono, um leão que comia diácono.
olha o que esse diácono fez. Olha o que esse diácono fez. A mocidade fez um trabalho, almoço, e a mocidade comprou uma bateria. Irmão, a igreja só tinha piano, violão e flauta. A mocidade comprou uma bateria e botou lá no culto de domingo, ia consagrar a bateria. Quando foram pegar a bateria para consagrar, a bateria estava toda furada, toda. Não precisa falar quem furou, né, irmão? Porque naquela época, bateria no culto era heresia. Um diácono, irmão. Um diácono. Tadinho. Eu fiquei com pena dele porque ele não sabia o que era heresia. Heresia não era bateria. Heresia é tudo que divide uma igreja. Heresia é tudo que divide uma igreja. Olha só. Tem algumas igrejas que negam a divindade de Cristo. Isso divide a igreja ou não divide? É uma heresia. Tem religiões que negam a divindade do Espírito Santo, que acham que o Espírito Santo nem acredita. Isso divide ou não divide? É uma heresia. A atitude desse diácono dividiu a igreja ou não dividiu? É uma heresia. Heresia é aquilo que divide a igreja. Irmãos, a nossa boca tem que glorificar o Senhor. A nossa boca tem que sair palavras de bênção, palavras de vida. Eu fui membro de 2 igrejas diferentes, que eu conheci 2 diáconos totalmente opostos. Eu conheci 2 diáconos que eu nunca ouvi a palavra não da boca daqueles diáconos. Eu nunca ouvi. Se o senhor falasse para ele que a parede estava bonita, ele falava que estava bonita. Se o senhor falasse para ele que a luz estava queimada, a luz brilhando, ele falava, ele concordava, os 2 concordavam com tudo. Os 2. Um se chamou Pedro Paulo, ele foi tesoureiro muitos anos da Igreja Batista de Realengo, aposentado da rede ferroviária. Nunca vi sair da boca daquele homem a palavra não. Nunca. Irmãos, eu estava pensando em casa sobre a vida desse diácono. A igreja de Realengo fazia uma obra que se arrastava durante anos. Esse diácono era tesoureiro. Que homem doce, que homem manso. E eu estava pensando que aquela obra foi concluída. Como que a igreja foi concluída? Sem dívida e de forma bonita, porque aquele diácono era uma pessoa cordata, amável, uma pessoa harmônica. Olha o que a Bíblia diz. Olha só, olha o que a Bíblia diz. Com toda a humildade, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. A igreja conseguiu terminar aquela obra, porquanto aquele irmão foi tesoureiro, e eu pensava que aquilo acontecia por causa do ministério do pastor. Mas eu conheci outro irmão, não tem nada a ver com o nosso tesoureiro aqui não, tá, irmãos? Que por coincidência também ele era tesoureiro lá na Igreja Batista Central em Belfor Roxo. Foi na época que eu me formei. Quando eu me formei, a igreja pagou todo o meu seminário, e quando eu terminei o meu curso, a igreja pagava o seminário de mais 15 seminaristas, e nunca faltou nada para aquela igreja, porque eu nunca ouvi da boca do irmão Valmir, nunca ele falar um não, nunca, irmão, eu nunca, parece uma coisa estranha, eu estava pensando isso em casa, enquanto eu estava lendo esse texto da Bíblia.
Irmão, aonde há unidade, há uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Poderosa. A unidade não significa que está tudo bem, que está tudo certo, não. Mas aonde a harmonia, o vínculo da paz. O vínculo da paz. A Bíblia diz que há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Eu pulei um negócio aqui. Irmão, eu pulei um negócio importante aqui, que eu não posso deixar de falar. Que ele diz no verso 2, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é muito importante, eu não posso deixar de falar isso. Como é que eu pulei esse negócio aqui? Irmão, sabe o que é suportar uns aos outros em amor? Nós estamos aqui num templo de uma engenharia muito bonita, irmão. Há um espaço grande, sem nenhuma coluna no meio, mas há uma engenharia. Há umas colunas aqui nessa parede, muito bem feitas, que estão suportando esse peso todo. Bom, quantas toneladas deve ter esse negócio aqui em cima? Sabe aí, irmão William? Tem algum crente aí que sabe como é que é feita? É laje isso aqui? É concreto? Tem peso aqui em cima? Tem laje? Alguém já ouviu a coluna reclamar? Alguém já ouviu do peso que ela está suportando? É isso que a Bíblia está falando, suportando uns aos outros em amor. Porque suportar em amor, sabe o que significa? Significa que, ainda que meu irmão está fazendo uma coisa que eu não goste, ainda que meu irmão está fazendo uma coisa errada, eu tenho que me aproximar dele com amor, com carinho, e suportar ele em amor, sem reclamar. Nós estamos no meio da família, e eu vi um vídeo no TikTok que ilustra bem o que nós estamos falando aqui. Um casal, o marido chegou em casa e a mulher pediu para ele comprar um pente para ela, que o pente tinha quebrado. E ele falou assim: poxa, amor, logo agora que meu relógio, a pulseira arrebentou e as coisas estão tão ruins que eu não consigo nem comprar a pulseira do meu relógio. E no outro dia ele foi trabalhar e vendeu o relógio dele e comprou um pente para sua esposa. E no final do trabalho ele chegou em casa alegre, todo feliz da vida, com o pente, da esposa. E quando ele olhou para a esposa tinha cortado o cabelo todinho e pegou o cabelo que ela cortou e vendeu para comprar uma pulseira para o relógio dele. Suportando em amor, irmãos. Para suportar em amor, a gente precisa respeitar o outro, olhar o outro como alguém mais importante que a gente. A gente precisa abrir mão das nossas vontades. A gente precisa abrir mão de coisas que a gente acredita, de coisas que a gente gosta. Porque aqui é a igreja. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos ser chamados para ser santo. Da nossa boca
não pode sair qualquer outra coisa que não seja glorificar o nome do Senhor. Na boca do crente não há espaço para fofoca. Na boca do crente não há espaço para palavra torpe. Na boca do crente não há espaço para mentira. Na boca do crente não há espaço para intriga. Na boca do crente, porque a gente precisa andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Porque há um só corpo, há um só corpo. Embora sejamos muito, mas nós somos um só corpo. Fomos a um só batismo. Irmãos, quando fala de um só batismo, o que ele está falando? Lá em Atos, no capítulo 2, quando estavam reunidos os judeus, desceu o Espírito Santo, Pedro pregou e havia várias pessoas de várias nações e todos ouviram na sua língua materna. Quando eles chegaram aqui, está lá em Efésios, no capítulo 19, que Paulo disse em que espírito eles foram batizados, porque eram gregos, Éfeso era uma cidade grega, e eles foram batizados no espírito de João. Paulo pregou sobre eles, invocou o Espírito Santo, desceu o Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas, igualzinho lá. E na casa de Cornélio, quando Pedro também foi levado, então eles foram batizados no mesmo Espírito. Havia unidade, uma só fé, uma só esperança. A nossa esperança, nós pregamos porque nós cremos que Cristo vai voltar para levar a sua igreja, que somos nós. Essa é a nossa esperança. E para que a gente convença o mundo disso, a gente precisa estar em unidade. Para que o mundo acredite nisso, a gente precisa estar em união, porque a gente precisa de uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Como você tem andado? Como eu tenho andado? Nós somos um só corpo. Preste bem atenção, irmãos. Nós somos um só corpo. Nós temos vários membros no nosso corpo. Vários membros. Mas se um órgão do meu corpo enfermar, se eu comer alguma coisa que atacar o meu fígado, dá dor de cabeça, dá um mal-estar, dá uma moleza, ataca todo o corpo adoece. Quem já teve uma unha inflamada sabe o que eu estou falando. Uma unha inflamada, irmão. Basta uma unha inflamar. Irmãos, a gente precisa entender isso. E nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos nação santa, sacerdote real. Sabe como que isso aconteceu? Alguém aqui comprou esse título? Não. Nós recebemos isso através da morte, da ressurreição e da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós recebemos isso gratuitamente do Senhor. Ninguém aqui fez nada para merecer.
Ninguém. Recebemos isso por amor ao Senhor. Recebemos isso por causa do amor do Senhor. E eu queria que você pensasse nisso. Você pensasse nisso. Porque em nenhum lugar o ser humano tem tanto valor como na igreja. Porque em nenhum lugar o ser humano tem esse título. E eu queria fazer você pensar quanto vale a sua vida. Teve um menino de 12 anos de idade que chegou e fez essa pergunta para o seu pai: pai, quanto vale uma vida? E o pai chegou para o seu filho e falou assim: vai num riacho, pegue 2 pedras, lave-as bem lá do fundo do seca e leva no mercado. E o garoto levou as pedras no mercado. Quando chegou lá, ele apresentou as pedras e fez assim. Aí uma pessoa falou: quer $2? Aí ele voltou para casa e contou para o seu pai. Aí o seu pai virou para ele e falou assim: agora você pega essas pedras e vai numa casa de câmbio. Aí ele foi, ele pegou as pedras, chegou na casa de câmbio, apresentou as pedras e fez assim. Então alguém falou: você quer $200? E ele voltou e falou para o seu pai. E o pai falou: agora você pega essas 2 pedras e leve numa casa de pedras preciosas. E ele foi. Quando ele chegou na casa de pedras preciosas, ele apresentou as 2 pedras e fez assim. E alguém perguntou: você quer $200 mil? O que isso tem a ver? O valor das coisas está no lugar que ela está inserida. E você está na igreja do Senhor. Você é alguém de muito valor, porque a sua vida não foi comprada por 200 nem $2 mil. A sua vida foi comprada pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo não tem preço. A tua vida é de muito valor. O lugar que o ser humano tem mais valor é na igreja do Senhor. E se tu quiser ser valorizado, venha para a igreja do Senhor, porque em nenhum outro lugar ninguém vai dar a sua vida por você. Só aqui Cristo deu a sua vida por você, derramou todo o seu sangue. Em nenhum lugar tu vai ser mais valorizado do que na igreja do Senhor. Mas se você quiser entrar para a igreja do Senhor, a porta da igreja não é aquela porta de entrada. A porta da igreja não é aqui quando o pastor batiza. A porta da igreja não é o nome arrolado. A porta da igreja é a cruz do Calvário. Muitas pessoas não conseguem andar de forma digna porque ainda não passou pela cruz do Calvário. Porque a porta da igreja é a cruz do Calvário. Você precisa reconhecer os seus pecados. Se você quiser entrar para a igreja, o lugar onde o ser humano tem mais valor na face da terra é aqui dentro da igreja. Hoje não tinha condições de vir à igreja de manhã, mas eu não consegui ficar em casa, porque é na igreja que eu tenho valor, então eu tenho que vir para a igreja. A igreja está o meu prazer, porque é aqui que eu sou valorizado, porque em nenhum lugar ninguém vai dar a vida por mim. Em nenhum lugar, ninguém vai dar a vida por você. Mas para você receber isso, você tem que reconhecer os seus pecados. E reconhecer que Cristo Jesus deu a vida dele por você, derramou o seu sangue por você, para que você se tornasse filho de Deus, para que você se tornasse santo e irrepreensível, para que você se tornasse sacerdote do Senhor, para que você andasse de forma digna da vocação que você foste chamado. Quer ter valor na sua vida? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Vem para a igreja, porque aqui é o lugar aonde você é mais valorizado. Que Deus nos abençoe.